Oi gente, sejam muito bem-vindos ao Mundo da Luma. Hoje eu vou falar sobre cidadania italiana, como eu fiz a minha e como você pode fazer a sua também. Se você tem vontade de morar na Europa e tem algum antepassado italiano, você pode conseguir isso através da cidadania italiana. Nesse vídeo eu vou explicar mais ou menos o passo a passo para complementar um post lá no blog que eu vou deixar o link aqui embaixo. E também vou dar algumas dicas para você conseguir fazer isso financeiramente, psicologicamente e tudo mais. A primeira coisa que vocês precisam saber é que existem duas formas de fazer a cidadania italiana. Uma delas é através do Brasil mesmo e outra é através aqui da Itália. O problema de fazer a cidadania no Brasil atualmente é que demora muito tempo para você conseguir qualquer resultado. Então pode demorar em alguns consulados até mais de 10 anos. Aqui na Itália, você pode fazer o mesmo processo de forma mais rápida, por volta de 3 a 6 meses. A primeira parte para fazer essa cidadania na Itália é reunir certos documentos que eu vou deixar explicado melhor no post do blog, porque é uma parte complicada de se explicar em vídeo e eu não acho que eu sou a pessoa certa para falar isso. Depois que você reúne esses documentos, o próximo passo é você viver na Itália. Porque para você tirar a cidadania na Itália, você precisa ter uma residência fixa aqui. E não funciona igual no Brasil a residência aqui. Na verdade, tem um negócio chamado comune, que seria como o cartório no Brasil. E você precisa se cadastrar a sua residência, você precisa comprovar para esse órgão público que você mora aqui. Então esse é o primeiro passo para você conseguir dar entrada nos seus documentos aqui. A grande dificuldade de fixar essa residência é que você precisa alugar um imóvel ou comprar um. Então você precisa ser muito rico ou você precisa passar por uma série de dificuldades para conseguir alugar. E por isso que existem vários consultores aqui na Itália que te ajudam a tirar a cidadania. Tem muitos mesmo, e eu indico que você contrate um, porque eu tô percebendo, vindo aqui na Itália, tem alguns consultores que até indicam você fazer sozinho. É possível você fazer sozinho, mas não é muito provável que dê tudo certo, porque eles não estão muito abertos para receber o brasileiro. A gente não sabe o que aconteceu, né? Mas eles não estão tão abertos para fazer todo esse processo, então você pode encontrar muito mais dificuldade sem ter alguém para te auxiliar. Quando você for contratar um consultor, você precisa ter muita certeza e muita confiança no trabalho dele. Eu vou pedir para vocês deixarem aqui embaixo o e-mail de vocês e quem quiser que eu passe alguns consultores de confiança, eu posso passar por e-mail, eu explico mais ou menos o que eu sei de cada um e aí vocês escolhem qual vocês acham que é melhor para vocês, para o qual você se encaixa melhor na situação que vocês precisam. Depois que você deu entrada no comune da cidade que você escolheu viver, você precisa esperar que tenha um policial específico que seria mais ou menos como uma polícia civil. Ele é chamado de vigile. Ele faz o trabalho do trânsito e ele também, cabe a ele se certificar que você realmente mora naquela residência, já que é obrigatório você se cadastrar no órgão público. Então ele tem cerca de 45 dias úteis para passar e te assinar um papel e geralmente ele só vai olhar você, ele vai pedir o seu passaporte, ele vai fazer algumas perguntas simples, ele vai olhar a casa para confirmar que você realmente mora ali, então talvez ele dê uma olhada na sua roupa ou ele dê uma olhada na geladeira, depende muito da cidade que você escolher e do policial em si. Depois que o vigile confirmou a sua residência, o que você tem que fazer é esperar um documento que vem do Brasil chamado não renúncia. Esse documento, ninguém da sua família antes de você pode ter tirado a cidadania italiana e posteriormente, por algum motivo, renunciado a essa cidadania. Vamos supor que o seu bisavô era o seu antepassado italiano. Nem o seu avô e nem o seu pai foram registrados por ele aqui na Itália. Então, eles não têm a cidadania italiana, mas eles também não podem ter sido registrados e pego esse documento em mãos e negado para o governo italiano, porque se eles fizeram isso, todos os descendentes passam a perder o direito de ter a cidadania. Caso ninguém da sua família tenha feito isso, que é o mais provável, né? Você aguarda esse documento retornar do Brasil, escrito, e eles vão transcrever a sua certidão de nascimento para o italiano.
Quando você faz a cidadania italiana, você já nasceu italiano, você não passa a ser italiano a partir do dia que eles transcrevem. Eles transcrevem a sua certidão como se você tivesse nascido aqui. Então, você passa a ter os mesmos direitos de qualquer cidadão italiano ou que faz parte da União Europeia. A dificuldade maior do processo ser feito aqui na Itália, para mim, sem dúvida nenhuma, é o custo. É um custo muito mais alto do que você fazer no Brasil, que é praticamente de graça. E então, você tem que vir preparado. Você tem que fazer uma pesquisa prévia primeiro do seu consultor, mais ou menos dos seus documentos. Os valores são muito relativos. Vocês podem procurar alguns vídeos aí no YouTube que dão valores. Eu prefiro não dar valores aqui, mas se vocês tiverem dúvidas sobre isso, eu posso passar dicas por e-mail também. Mas a dica que eu dou financeiramente é o seguinte: se você fez as suas contas para mais, sempre para mais, e deu um determinado valor, tem o dobro. Porque muita coisa pode acontecer durante esse processo e você está em outro país. Então esteja preparado sempre com muito além daquilo que você precisa, porque é difícil. Algumas dicas que eu dou para quem vem fazer a cidadania aqui a primeira, ela é financeira também. Então, por exemplo, você precisa pagar, né? Não só o consultor, mas a sua alimentação, o seu aluguel, tudo isso vai ser pago em euro. O que eu aconselho, principalmente agora que a economia está de mal a pior, é que você vai trocando aos pouquinhos. Porque quando você decide fazer a cidadania em outro país, não é que você vai decidir num dia e no outro. Então, aos poucos, você vai trocando dinheiro, como se fosse uma poupança, mas ao invés de guardar na poupança, você já vai trocando esse euro na casa de câmbio, vai vendo os dias que estão melhor, e assim você vai juntando para quando você precisar vir, você ter essa quantia completa. A segunda dica que eu dou é para quem, por exemplo, namora, ou já é casado, mas não é casado no papel, ou quem quer fazer isso junto com o seu companheiro. Perguntam muito se é melhor casar antes ou depois. E o melhor é casar antes, porque depois que você tira o seu documento e passa a ser um cidadão europeu, toda a burocracia para aquela pessoa que não está casada com você é maior. Porque você é europeu e a pessoa não é europeia. Então ela vai ter que passar por muito mais transtorno para poder morar junto com você, para poder passar por tudo isso. Se você casa antes, é quando você transcrevem a sua certidão de nascimento, junto eles já transcrevem a certidão de casamento. Porém, a transcrição da certidão de casamento não dá direito ao seu marido ou à sua mulher à cidadania também. Ele tem direito de trabalhar na Itália e em vários países da Europa e a todos os direitos que você tem, basicamente. Mas você sempre tem que comprovar a sua relação com ele, e aí cada país da Europa faz isso de uma determinada maneira. E o seu marido ou a sua mulher só pode tirar a cidadania depois de 3 anos de casado, a partir da data de casamento, se vocês não viverem na Itália, ou depois de 2 anos de residência na Itália, mas sempre contando a data maior de 3 anos de casamento no civil. Então, casem primeiro, porque é melhor. Vocês acham que eu casei esse ano por quê? Depois, quando você passar esse processo, esse tempo de 2, 3 anos, o seu cônjuge, o seu marido tem direito a também pedir a cidadania. E aí cabe ao governo italiano aceitar ou não. Essa cidadania, ao contrário de quem nasceu italiano, que seria o nosso caso, já que a cidadania italiana é por sangue, não vai ter nascido italiano, ele vai passar a ser italiano a partir daquele determinado dia, que tem uma cerimônia, e canta hino, e tem... e é assim. E uma última dica é pra você vir sozinho. Eu sei que pode parecer assustador, mas também é um dos motivos de eu ter vindo primeiro e vindo sozinha. É porque esse processo, ele garante você uma estadia, um visto para esperar os seus documentos. Ele não garante isso para mais ninguém da sua família. Então, caso você venha junto com alguém e passe de 3 meses para quem não sabe é o tempo máximo que você pode ficar em qualquer país da União Europeia, pode ser prejudicial, a pessoa pode ter que voltar e ir de novo. Então, se você não é rico, não faz isso. É melhor você se planejar e quando você tiver uma data prévia, que o seu documento já está quase pronto, ou se você puder esperar, eu não pude esperar, mas se você puder esperar o seu documento estiver pronto, é melhor e só depois você traz a sua família.
Ah, outra dica legal também que eu lembrei agora é que quando você tira a cidadania italiana, você dá o direito de viver não só para o seu marido, mas também para os seus pais, para os seus sogros e quando você tem filhos, para todos os seus filhos menores de idade. Eu e o Felipe, a gente decidiu, de alguma maneira, conseguir viver na Europa, porque a gente estava cansado do Brasil. Não necessariamente do Brasil como um todo, como a política e tudo, mas a gente estava cansado de como as coisas funcionavam. A gente queria viver mais, a gente queria conhecer mais do mundo. E foi uma forma de um visto, uma forma legal que a gente pensou de fazer isso. Em 2014 eu trabalhei muito, a gente trabalhou muito. Tanto que quando alguém pergunta pra gente o que aconteceu em 2014, eu não lembro nada. Eu lembro que eu tava trabalhando. E quando eu fiquei de férias, eu fiquei meio assim, meu Deus, eu quero viver mais, eu quero viver mais. E foi quando a gente decidiu. Na verdade, a ideia foi do Felipe, ele não lembra muito, mas foi dele. E eu falei assim, beleza, vamos. E eu comecei a pesquisar. Muita gente falava pra mim que a cidadania italiana era praticamente impossível. E, enfim, que era muito difícil. Mas eu comecei a pesquisar. Inclusive, encontrei um blog que eu quero indicar. E eu vou deixar o link aqui embaixo. Chamado Minha Saga, que é do Fábio. Que foi o cara que me ajudou a tomar o primeiro passo. Porque ele explica como você transformar esse sonho, porque eu sempre tive um sonho de morar na Europa, e transformar isso numa meta, transformar isso em algo real, em algo possível. E foi graças ao blog dele que eu comecei essa jornada, e eu indico pra todo mundo que quer falar qualquer coisa sobre cidadania italiana. Ele tá lá e ele disponibiliza tudo. Esse conteúdo que eu tô falando aqui, muito inclusive eu tirei de lá. E que eu pensei, agora o que a gente vai fazer? A gente resolveu entrar num curso de italiano, porque afinal de contas a gente tinha que saber alguma coisa. Aí eu comecei a procurar e, sei lá, por sorte... Chegou meu vizinho. Por sorte, por destino, por natureza, pelo que vocês quiserem acreditar, a gente tinha, na faculdade que a gente tinha acabado de terminar recentemente, tinha aberto um curso de extensão de italiano. E era assim, começava na semana seguinte, foi tudo muito rápido e a gente foi fazer. Nesse curso, era uma professora jovenzinha, era uma moça que dava aula pra gente. E o pai dela fazia esse serviço de cidadania. E foi através dela que eu consegui o meu consultor. E aí, a partir daí, tudo que eu tive que fazer foi juntar muito dinheiro e ter muito foco, porque no meio do caminho, muita coisa te distrai, muita coisa te fala, putz, eu podia estar comprando outra Canon, sabe, com esse dinheiro. Mas você precisa estar determinado, acho que você precisa ter certeza que é aquilo que você quer. Eu e o Felipe, o que a gente fez foi estudar muito italiano e inglês, decorar todas as temporadas de Peppa Pig em italiano e inglês. É Duolingo, é muito estudo e muito foco. Eu acho que a nossa insatisfação já estava muito grande. Foi por isso que a gente conseguiu seguir nessa linha. O que eu aconselho pra você é isso, é foco, é pesquisa. Por que eu quero morar naquele país? Porque não necessariamente você precisa morar na Itália. Por que eu quero morar na Bélgica? Por que eu quero morar em Londres? O que eu tenho que fazer pra chegar lá? E vai que é longe, vai bastante. Então é isso, gente. Não tem como eu fazer um vídeo mais explicadinho, mas eu deixei tudo explicado passo a passo lá no blog, o link tá aqui embaixo. Inclusive tem até um fluxograma para te ajudar a saber se você tem direito à cidadania italiana ou não. Então acesse o blog para saber mais informações. Esse vídeo é só mais para dar dica, para ajudar, e eu espero que tenha ajudado. Daqui pra frente vai ter muito vídeo de Itália, muito vídeo de neve, vai ter muita coisa. Não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece também de continuar participando nas redes sociais, que vai ter muita foto de Itália, tem fotos de look, tem foto de neve, tem foto de tudo. Daqui pra frente a gente vai falar o máximo possível como é a vida na Europa e como vai ser pra você chegar aqui e como tá sendo também nossa vida e como tá sendo tudo isso. E espero que vocês tenham gostado. É isso, tchau. Gente, não esquece de me seguir no Snapchat. Obrigada.